Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Ei, aleluia. Pegue sua Bíblia e vamos ler um texto da palavra. Louvado seja Deus. Salmo de número 128. A partir do versículo 1, são 6 versículos. Nós vamos ler os 6. Vamos ler o salmo inteiro.
temor de Deus e a felicidade no lar. Diga aí, felicidade no lar. É isso aí, ó. Isso é verdade. Isso é verdade. Os irmãos acharam? Fala assim, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Fala assim, ó, fala paz sobre Israel. Amém. Vamos sentar, irmãos. Glória a Deus. Esse é o modelo de excelência de uma família aos olhos de Deus, né? Esse é o plano. A vontade de Deus é essa, de que todo lar possa ser um lar abençoado. E acontece que a gente vê muitos desencontros, né? A gente vê muitos desajustes, a gente vê muitas tragédias, mas isso tudo faz parte dos erros das pessoas. Esse nunca foi o plano de Deus, nunca foi o propósito de Deus. Então a Bíblia fala aqui nesse salmo aquilo que está à disposição, aquilo que Deus vai trabalhar, aquilo que Deus vai fazer na vida de toda pessoa que desejar, de toda pessoa que acreditar, de toda pessoa que lançar a sua vida para poder ver e para poder buscar, Deus vai abençoar. Então ele fala assim, né, que bem-aventurado, feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, veja que ele mostra aqui que o segredo não é posse, não depende daquilo que a gente não tem, né? Às vezes a pessoa fala, a gente não é feliz porque a gente não tem. A gente não é feliz porque a gente não é. A gente não é feliz porque a gente não está no lugar que a gente gostaria de estar. E a gente vai encontrando um monte de motivos humanos, mas são somente humanos. A palavra de Deus, ela fala para nós que o segredo está num homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Esse é o marido, né? Esse é o marido certo. Esse é o homem certo. Esse é o homem que toda moça deve procurar. Esse é o homem que toda família depende para que ela possa ser feliz e para que ela possa ser abençoada. E ele fala, o salmista fala que não só vai abençoar a família, como também vai abençoar, né, o trabalho, a prosperidade. Então ele fala assim, ó, do trabalho de tuas mãos comerás. Então veja que quando o homem ele coloca sua vida na mão de Deus, né? Então existe uma promessa de que Deus vai ajudar, de que Deus vai trabalhar e de que Deus vai suprir todas as necessidades. Nós é que temos uma coisa na cabeça de que a gente precisa ser suprido com fartura. A fartura às vezes ela pode até atrapalhar. A fartura às vezes ela pode ser o motivo de problema no lar.
de desentendimento de família, né? De modo que não é a questão da fartura que vai fazer com que haja felicidade. Veja que Deus não está garantindo aqui, por exemplo, riqueza, né? Mas Ele está garantindo aqui, né, que tudo irá bem. Quer dizer, não vai haver fome, não vai haver uma miséria, não vai haver uma humilhação. Se os homens confiarem nessa palavra, então o trabalho vai trazer dignidade. Ninguém vai voltar para casa com a mão vazia. Ninguém vai chegar em casa humilhado, envergonhado. Se nós acreditarmos naquilo que Deus está falando, e se nós fizermos o que a palavra nos orienta, que é temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. É muito difícil fazer isso numa sociedade como a nossa, numa sociedade bem distorcida, bem corrompida. E esse é o nosso desafio. E é dessa sociedade que vem esse resultado, muitas vezes, de aflição, de problema, de dificuldade. Se nós conseguirmos vencer todos esses inimigos que nos rodeiam, e se nós colocarmos, né, a nossa vida no centro da vontade de Deus, e a nossa fé como foco principal, então olha, Deus está dizendo assim, né, que os homens vão ser maridos abençoados e prósperos. Os homens vão ser maridos abençoados e tudo que eles fizerem, irá bem. Olha, a Bíblia fala que a esposa, da mesma forma, né? A esposa, ela vai ser uma bênção no interior, não é fora não, né? Não é fora. Mas a Bíblia aqui não está falando, por exemplo, que a esposa ela não pode ter uma atividade fora, um trabalho fora, não. Mas a Bíblia está dizendo que, mesmo que ela tenha uma atividade fora de casa, a Bíblia fala que a promessa de Deus é que ela seja uma bênção, né? Não somente como uma profissional, mas como esposa. Aqui a palavra de Deus está colocando a palavra esposa. Então, quer dizer que isso é uma realidade, né? As mulheres, elas nasceram com esse propósito, né, de assumirem esse lugar honroso, que é o lugar de uma esposa. Uma mulher profissionalmente realizada, ela nunca vai ser totalmente realizada. Mas uma mulher como esposa realizada, ela vai ser 100% realizada, né? Ela pode ser uma esposa profissional, mas se ela for uma profissional sem ser esposa, ela nunca vai atingir o êxtase, né? Ela nunca vai entender, na realidade, todas as experiências que Deus preparou para as mulheres, né? Porque a gente sabe que em todas as áreas da nossa vida existem experiências. Então, na área profissional são muitas as experiências, mas na área familiar são muitas as experiências. Na área profissional, por exemplo, a pessoa ela pode até conseguir viver, né, na ausência das coisas de Deus. Mas na nossa casa, o nosso lar, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa realmente acontecer, nós precisamos praticar todo o conteúdo que vem de Deus para a nossa vida. Nós precisamos praticar a razão da nossa existência, o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus. Na sociedade, lá no mercado de trabalho, dá para a gente ser imagem de Deus, a pessoa consegue. Tem muita gente que é imagem de Deus, parece, mas ela não é semelhante a Deus, né? Agora no lar não tem jeito, né? O lar, para ele ser bem sucedido, não basta a pessoa ser, por exemplo, né, uma imagem de Deus. Precisa o desafio de praticar a semelhança. É no lar que nós vamos desenvolver o conhecimento de um sentimento chamado
amor. É no lar que nós vamos conhecer o desenvolvimento de um atributo que só Deus pode nos dar e nos ensinar, que se chama perdão, né? É no lar que nós vamos experimentar essas coisas. É no lar que nós vamos experimentar um sentimento chamado saudade. A gente tem saudade de casa, né? A gente tem saudade da família, né? A gente tem saudade dos nossos, né? Então, é no lar que por isso que é importante que a gente desenvolva, por isso que é importante que a gente faça. Então, a família que seria, veja bem assim, né? O exemplo seria isso, né? Um homem que temesse a Deus e andasse nos seus caminhos. Uma esposa que fosse uma bênção no interior da sua casa. Aí compara ela como uma videira frutífera, né? Por que compara ela como uma videira frutífera? Porque não tem, por exemplo, nada que seja mais frutífero do que uma videira. Não tem. É uma das que tem uma durabilidade de vida grande e que pode continuar frutificando ano após ano, e ela vai envelhecendo e ela nunca para de dar fruto. Assim a Bíblia está semelhando, por exemplo, a mulher que é uma bênção dentro de casa, né? Ela envelhece, mas ela não para de dar fruto. Olha que bênção, né? E a Bíblia fala que a exemplo desse marido e a exemplo dessa mulher, a família que é o exemplo que Deus coloca, ela traz os filhos também nesse mesmo contexto, né? Os filhos como o rebento da oliveira, mas aonde? Onde que é o lugar dos filhos? A roda da mesa. Dentro de casa. Não é espalhado por esse mundo, não é perdido por esse mundo. É envolvido com a casa, envolvido com a família. Então isso aqui, ó, é o sonho de consumo de todo crente. Isso aqui é o sonho de consumo de todo homem, de toda mulher, de todo filho e de todo pai. Você pode mexer com esses personagens aqui e você vai ver que existe uma satisfação. Não tem como, por exemplo, um filho não ter satisfação num pai que teme o Senhor e anda no seu caminho. Não tem como um filho ter satisfação numa mãe que é uma bênção dentro de casa. Não tem como um marido não ter satisfação como uma esposa dessa. Não tem como uma mãe não ter satisfação com os filhos deles. Você pode mexer os personagens e você só vai encontrar igual satisfação. Então isso quer dizer que as nossas insatisfações não é por falta de coisas. As nossas insatisfações no lar é por falta de ocupação devida de cada um no lar. Quando o marido não ocupa o seu espaço, ele causa uma insatisfação na esposa e nos filhos, e assim por diante. Então, a gente passa o dia inteiro tentando conquistar coisas para ver se a gente encontra felicidade. Nós vamos gastar a nossa vida nessa terra e nós não vamos encontrar felicidade nas coisas. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. Nós somos um povo que tem tudo para ser feliz. Mas a gente insiste em praticar as coisas que não tem nada a ver com a nossa fé. A gente insiste em valorizar e prestigiar as coisas das quais o Espírito Santo não coloca no nosso coração. E da onde vêm essas coisas que tomam conta do nosso coração? Vem dos nossos relacionamentos do mundo. Vem das nossas intimidades com o mundo.
seja através das nossas amizades, seja através dos nossos relacionamentos comerciais, seja através da cultura que nós recebemos do mundo, da influência que nós somos muito mais influenciados pelo mundo do que pela palavra de Deus. E nós precisamos corrigir isso, porque nós somos o único povo nesse mundo que pode ter o direito de ser feliz, que pode ter o direito de ser abençoado. Isso está diante de nós, é só a gente ler a palavra e a gente, deixar de ser apenas um conhecedor da palavra e passar a ser um praticante da palavra. Então, que nem, por exemplo, nós maridos poderíamos nos dedicar a isso, A gente poderia trabalhar, é nossa obrigação, o sustento é nosso, A mulher, quando trabalha, ela pode dar um suporte, Mas ela não é o sustento é nosso, Então a gente poderia, por exemplo, trabalhar, mas a gente poderia guardar isso na nossa mente, que o segredo não é só trabalhar. O segredo é temer ao Senhor, temer a Deus e andar nos seus caminhos. A esposa também, ela poderia fazer tudo que ela faz, mas ela poderia dizer assim: poxa, mas isso não é o segredo. Estou cansada, estou estressada, estou atarefada, mas isso não é o segredo. O segredo é eu dar fruto no interior da minha casa. No interior da minha casa. E começar a colocar em prática isso. Os filhos, mesma coisa, Fala assim: puxa, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso ser alguém na vida, mas o segredo não vai ser esse. O segredo vai ser eu ficar à roda da mesa da minha casa. Esse é o segredo da minha alegria. Olha como a gente poderia ser feliz, irmão. E a gente poderia ser feliz com muito, e a gente poderia ser feliz também com o suficiente. Era só a gente trabalhar e se dedicar a colocar em prática essas coisas simples que está aqui na palavra, Então a Bíblia fala que essa família exemplo aqui, essa família exemplo, ela fala assim no versículo 4, fala assim, ele repete, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O 5 fala assim, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos teus, olha que bênção isso aqui, é uma geração poder ver outra geração, uma geração deixar outra geração, olha que bênção, veja os filhos dos teus filhos, e aí ele fala assim, e ver também, não é só ver filho dos filhos, mas ele fala assim, ver filhos dos filhos e ver a paz sobre Israel, Fazer isso tudo em paz. Já pensou a gente ser um marido e poder ser marido em paz? Pensa nisso. Já pensou você ser uma esposa e poder desenvolver o seu papel de esposa em paz? Já pensou os filhos entrar dentro de casa e ser filho de verdade e poder fazer isso em paz? É isso que Deus deseja. Essa é a nossa maior riqueza nesse mundo, é ter família e viver em paz. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Gênesis capítulo de número 26, versículo de 1 a 3. Vamos pegar um exemplo aqui, de uma família que deveria experimentar
todas as coisas que estão escritas no Salmo de número 128. Porque se você olhar para a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar uma família que alcançou essa plenitude. Você pega a primeira família, Adão alcançou essa plenitude? Não alcançou. Você pega, por exemplo, as outras famílias, por exemplo, vamos um pouquinho para frente. Vamos pegar a família de Noé, por exemplo, que era uma família abençoada, todo mundo foi salvo. Depois que eles colocaram os pés em terra, você sabe a maldição que veio sobre um dos filhos de Noé. E eles também não alcançaram a plenitude. Se você pegar Abraão também não alcançou a plenitude. Se você pegar, por exemplo, Davi também não alcançou a plenitude. Se você pegar, por exemplo, Samuel não alcançou a plenitude. E aí vai afora, você vai pegando, você vai ver, e você vai ver que nenhuma delas alcançaram a plenitude. Mas até esta aqui, olha, você veja bem que deveria ser uma família que, assim, à primeira vista, a gente fala assim, esse vai alcançar, né? Que é Isaac, né? Isaac, filho de Abraão, né? Isaac deveria alcançar, por quê? Porque ele é o tipo de Cristo, né? Ele é o tipo de Cristo. Mas ele também não alcançou. Olha só o que fala a Bíblia a respeito de Isaac, ó. No capítulo 26, versículo de 1 a 3, fala assim, ó, que ele já estava casado, né? Nessa época aqui ele já estava casado. E aí, sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abrão, teu pai. Olha só. Então veja que Isaac aqui eu tinha já sua família, já estava casado, tinha sua esposa. E aí a Bíblia fala que veio uma crise, veio um momento muito difícil. E Isaac, então, o que ele fez? Ele falou: puxa, eu preciso vencer essa crise, né? O que você faz diante de uma crise, né? O que as pessoas fazem diante de uma crise, né? As pessoas, elas vão buscar caminhos, elas vão buscar ajuda, elas vão buscar socorro, elas vão buscar um suporte em algum lugar. Mas a Bíblia fala que Isaac não. Isaac, ele foi buscar Deus. Então ele colocou em prática o que está escrito lá no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao... Ele não temeu a crise. Ele não ficou assustado, espantado com aquela situação. Ele sabia que a situação era grave, mas ele colocou em prática. Ele pegou aquilo que ele conhecia e é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos acreditar na nossa fé. Nós precisamos acreditar no nosso Deus. Nós já não temos um Deus de parede. Nós já não temos um Deus de pescoço. Nós já não temos um Deus para a gente ficar carregando para cá e para lá. E se a gente ainda não acreditar, então é vão a nossa fé. Então a Bíblia fala que Isaac, ele acreditou, ele temeu a Deus, e ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou assim para ele: ó, a crise vai chegar e você não vai ter medo dela. Você não vai fugir dela. Você vai ficar aí, eu vou cuidar de você. Veja que a Bíblia fala que Deus, aí no versículo 3, ele fala assim, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, não só ele, mas a descendência, darei
todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Está vendo aí? Então a Bíblia fala que Isaac, ele enfrentou aquela crise obedecendo essa palavra de Deus. No capítulo 26, versículo 12, Isaac, então, diz a Bíblia, fala que ele obedeceu a palavra, ele temeu a palavra, obedeceu a palavra, e ele semeou. Falou, ó, semeou Isaac naquela terra, na terra da crise, na terra do problema. E por que ele fez isso? Porque Deus mandou ele fazer isso. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o... Mas não tinha crise? Tinha crise, mas no meio da crise ele tinha Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Então veja que o salmo se cumpriu. Ele temeu o Senhor, confiou no Senhor, e Deus fez com que então, onde ele colocasse a mão, ele fosse abençoado. E a Bíblia fala que ele prosperou, e Deus o abençoou. No capítulo 25, agora sim, capítulo 25, no versículo 20 e 21, fala assim a palavra de Deus, ó. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Olha aí. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ó, ele casou, hein? Ele casou, e a Bíblia fala assim: bem-aventurado o homem que teme o Senhor, tudo que ele fizer vai prosperar, a sua esposa será uma bênção no interior da sua casa, e os seus filhos ao redor da tua mesa. Mas aí ela não ficava grávida, então ele não ia conseguir alcançar aquela plenitude, ele não ia. Os outros, o pai dele, por exemplo, teve a mesma experiência, e servia o mesmo Deus, mas a Bíblia fala que por causa disso, ele então se deitou com uma das escravas, para poder gerar filho de uma das escravas. Mas Isaac não. Isaac não fez isso não. Só que Isaac queria alcançar a plenitude de Deus. Ele queria. A mulher dele não dava filho, mas ele queria. Ele falou, não, eu vou ter uma família aí abençoada. Eu vou ter filhos ao redor da minha mesa. E aí a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele orou ao Senhor. Esse foi o recurso dele. Esse foi o jeito que ele procurou. Ele confiou no Deus que ele servia. Então a Bíblia fala que Isaac, uma vez tendo orado, olha lá, ó, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Está vendo aí? Só que aí, veja bem, ó, ele viu a prosperidade na confiança em Deus. Ele viu a mulher dele, que era estéril, dar filhos na confiança em Deus, e ele viu esses filhos crescendo. Então ele era já homem, e ele falou assim, puxa, eu estou vivendo aqui o Salmo 128, ó.
Por eu temer a Deus, eu sou próspero. Eu tenho uma esposa abençoada dentro de casa. E eu tenho filhos ao redor da mesa. Porque de uma só gestação, Rebeca então tem dois, né? Gêmeos, né? Esaú e Jacó. E eles cresceram ao redor da mesa. Era para dar tudo certo. Mas a Bíblia fala que quando eles então já assumem idade para serem abençoados, então aí vem o conflito, né? Vem o conflito. Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú, e Esaú se levanta contra o irmão, e aquela família abençoada passa a viver um terror. Esaú promete matar Jacó, e agora Isaac e Rebeca têm que mandar Jacó para um lugar distante, e a família vai continuar próspera, a família vai ter uma esposa abençoada, mas a família foi comprometida com os filhos ao redor da mesa. Então veja que até a família de Isaac, que é um tipo de Cristo, né, passou por essa experiência. E o que fez Isaac? Isaac então ele desistiu? Isaac ele aceitou? A Bíblia fala que não, a Bíblia fala que ele não desistiu, ele não aceitou. Ele continuou temendo a Deus, e ele continuou andando nos caminhos do Senhor. Às vezes, irmão, às vezes, o marido não é temente a Deus, mas você já está casada, e o marido não é temente a Deus. O que você vai fazer? Vai desistir? Você vai falar assim: não acredito nesse negócio de família abençoada. Como que você não acredita? A Bíblia está dizendo que existe. Você não pode ser incrédulo por causa da sua deficiência. Você não pode ser incrédulo por causa disso. Você, ao invés de enxergar a incredulidade, você tem que enxergar a sua insuficiência. E você tem que enxergar o que a Bíblia fala. Existe uma família que é exemplo. Então quer dizer que pode existir um marido que teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor? Pode. E se o seu não anda, você tem que fazer como fez Isaac, orar por isso. Se essa é a sua crise, não foge dela, não vai largar do marido, não vai abandonar a sua casa, não. Teme a Deus e busca a presença de Deus, para que Deus possa transformar o seu marido. De repente você é um marido e a sua esposa, ela não é frutífera dentro de casa. De repente ela é complicada. E o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai dizer assim, as mulheres costumam dizer isso, e os homens também costumam dizer: mulher é tudo igual. E as mulheres falam o quê? Homem é tudo igual. É nada, não é não. A diferença está onde? A diferença está naqueles que temem e servem a Deus e aqueles que não. E nas mulheres também, a diferença está naquelas que temem e servem a Deus e as que não. Então, por exemplo, se a tua esposa, por exemplo, não é uma esposa frutífera, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Você tem que ser um homem de Deus. Você não pode ser violento. Você não pode, por exemplo, desistir, né? Você não pode, por exemplo, dizer que isso não existe, porque existe sim. Então você tem que temer a Deus, e você tem que orar e pedir ao Senhor. Veja, a esposa de Isaac era estéril. De repente a sua esposa é estéril em outra área. De repente ela tem filho, te deu filho, mas ela é estéril em outra área. Então você tem que, a exemplo dele, orar para que ela possa dar fruto, para que ela possa ser transformada.
Você não vai conseguir transformá-la, e nem a mulher vai conseguir transformar o marido, mas o Espírito Santo transforma. O Espírito Santo transforma. Mas o que as pessoas fazem? Separa, né? Separa. E aí, no desespero da separação, acaba encontrando uma outra pessoa igual ou pior. Porque se quando era solteiro, que tinha todo o tempo para escolher, escolheu errado, imagina separado, né? Imagina um homem separado, por exemplo, as besteiras que não faz, né? Imagina uma mulher separada, a besteira que não faz, né? Então, a Bíblia está dizendo que a saída não é separação. A saída é oração. Oração, né? É oração. Então, orar e pedir para Deus mudar, para pedir para Deus transformar, né? Agora, às vezes, né? Você passa por esse procedimento, né? Procedimento da separação, porque existem situações na Bíblia que não tem outra solução senão separar. Às vezes existe. A Bíblia fala a respeito dessa situação, que em alguns casos, então a aliança ela foi quebrada. E se a pessoa, por exemplo, não tiver uma estrutura de fé para poder estender perdão e reconciliação, então pode-se dar a carta de divórcio, diz a Bíblia. A carta de divórcio não foi Deus que fez, né? Jesus deixou isso bem claro. Jesus falou assim, ó, no começo não era assim. No começo, quando casava, Deus unia o homem com a mulher, fazia os dois uma só carne, e lá está escrito assim, aquele a quem Deus uniu, não separe. Aí Jesus fala assim, mas por causa da dureza dos vossos corações. Então Moisés deu carta de divórcio. Moisés, fala para quem está, você fala, Moisés é que deu carta de divórcio, fala aí. Foi Deus não. Não foi Deus não. A pessoa separa e fala assim, graças a Deus, não, é graças a Moisés. Não é graças a Deus não. Ai, graças a Deus, agora estou separado. Agora estou separado. Não, não é graças a Deus não. Deus não está achando graça nenhuma nisso não. Deus está muito triste com isso. Deus está muito triste, né? Mas às vezes então tem situação que não tem jeito, então separa. Aí a pessoa fala assim, bom, então agora eu nunca mais quero casar. Não, você pode ter o direito de não casar mais. Você pode ter o direito de ficar sozinho, é uma escolha que você tem. Mas você não pode dizer assim, porque eu não acredito. Não, acreditar, você não está certo, não. Você pode ficar solteiro, solteira, é um direito que você tem, não é pecado. Mas você não pode ficar solteiro dizendo assim, não vou casar porque ninguém é feliz no casamento. Não, não diga isso não, porque tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Eu não vou ter filho porque ter filho é só perturbação. Não é não. Não é não. Filho traz muita alegria, traz muita bênção. Traz muita bênção, não é isso não. Você não quer ter filho, não tenha. É um direito que você tem, não é pecado também. Então eu vou ficar só. Então fica sozinha. Porque homem é tudo igual. Não é não. Não fale isso não. Você vai arrumar um problema com Deus. Você pode ser sincero, falar, eu vou ficar sozinho porque eu não quero mais correr o risco de errar. Tudo certo. É um direito que você tem. Mas você pode também orar, né? Você pode orar, você pode fazer o que a Bíblia, não sair por aí dando tiro para todo lado, né? Se expondo, né? Na vitrine para ver quem é que te leva, né? Não, faz isso não. Você tem que se amar, você tem que cuidar de você, porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é um templo de prostituição, né? O seu corpo não é um templo de exibição, né? O seu corpo é um lugar sagrado, né?
Não é para qualquer pessoa pôr a mão, né? Precisa de um homem consagrado para colocar a mão em você, né? Precisa de uma mulher consagrada para colocar a mão em você, né? Senão não vale a pena. Senão não vale a pena. Ah, mas como é que eu vou fazer sozinha? Deus vai cuidar de você sozinha. Deus vai cuidar de você sozinho. Amém, irmão? Quem crê pode aplaudir o Senhor. Então tudo pode acontecer, mas que existe a família, exemplo existe. Que existe marido, exemplo existe. Que existe esposa, exemplo existe. Que existe filhos, exemplo existe. Então a Bíblia fala que Jacó foi embora, mas Isaac não desistiu. E a Bíblia fala que quando Jacó voltou, Isaac estava vivo. E Jacó voltou, e quando ele tem um encontro com Esaú vai ao encontro dele para poder matá-lo. Você sabe disso. Mas quando Esaú se encontra com Jacó, Deus trabalha, né? E quebranta o coração de Esaú, e ao invés deles se matarem, eles se abraçam, né? Aí olha só a fé de um homem, ó. Um homem que não está disposto a perder a esposa, de uma mulher que não está disposta a perder o marido, de pais que não estão dispostos a perder filho, né? Olha lá, Gênesis capítulo agora sim, 35. Gênesis 35, ó. Foi difícil aqueles anos, né? De Isaac, junto com a esposa, sem a presença de Esaú e sem a presença também de Jacó, porque Esaú ficou chateado, Jacó foi embora, foi difícil, né? Mas os anos foram se passando e Deus foi trabalhando, e toda aquela ira de Esaú foi sendo aplacada, né? E lá 35, versículo de número 29, olha que fala aí, ó: velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu. Mas como que ele morreu? Sendo recolhido ao seu povo. E olha aí, ó, olha quem estava junto lá, ó, ao redor da mesa, ó. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? O inimigo se levanta, mas a palavra de Deus não falha. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Não falha. Então o que nós precisamos é depender de Deus, né? Isaac dependeu de Deus, né? Na crise ele dependeu de quem? Na crise familiar ele dependeu de quem? E ele foi bem ou mal sucedido? Foi bem sucedido. Nós vamos vencer as nossas crises. Fala para quem está, você vai vencer a sua crise. Fala aí, você vai vencer. Você vai vencer. Mas por que até com Isaac foi assim? Porque também foi assim com Cristo, né? Abra lá em Apocalipse. Olha lá, Apocalipse. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Capítulo de número 19. Apocalipse 19, versículo de 1 a 8. O título do capítulo 19 é assim, ó: o júbilo no céu. Ah, quer dizer que existe um júbilo? Existe. Ah, existe uma alegria? Existe. Na sua família existe um júbilo. Na sua família existe uma alegria. E na família de Deus também existe o dia do júbilo, o dia de alegria. Ah, pastor, mas eu não estou feliz lá em casa, não. Então, não é por causa de Deus, é por causa das pessoas. É por causa da gente.
A gente que precisa melhorar. A gente que precisa ser um bom marido. As mulheres que precisam ser uma boa esposa. Cada um ocupar o seu lugar. O lugar do marido é nos caminhos do... O lugar da mulher, onde que é? É uma benção dentro de casa, né? E dos filhos? Ao redor da mesa. Está faltando marido? Ore por ele. Está faltando esposa? Ora por ela. Está faltando um dos filhos ou todos os filhos? Ore por eles. Fala para o irmão, para a irmã, fala, não desista, ore por eles. Ah, filho é assim, pai cria, mas filho não cria pai, cria assim. Pai abençoa filho e filho abençoa pai. Mãe abençoa filho e filho abençoa mãe. É o diabo que põe a mão, irmão. O diabo é que faz filhos matarem pais. Você está vendo aí, né? Não vou ter filho não, porque filho não pode ter. Não é assim. Isso é porque o diabo pôs a mão. Quando o diabo põe a mão no marido, é assim, é um terror. Quando o diabo põe a mão na esposa, é uma aflição. Quando o diabo põe a mão nos filhos, é uma tristeza. Mas é o diabo, não é Deus. É o diabo. Olha só, versículo 1 do capítulo 19. Depois destas coisas ouvi no céu. Aonde? No céu. Uma como grande voz de numerosa multidão dizendo... Esse aleluia parece um alívio, não parece? Não parece? Fala, aleluia. É, um alívio, né? E foi realmente, ó. Aleluia. A salvação e a glória e o poder, ó. É como se tivesse escrito aí, ó. Finalmente são do nosso... Já pensou o dia que você disser isso na sua casa? Você vai olhar para o seu marido e vai dizer assim, aleluia, agora ele está no Senhor. Já pensou quando você olhar para a tua esposa e falar assim, aleluia, agora é uma benção. Já pensou quando você olhar para a sua mesa e tiver todos os filhos lá e você falar assim, aleluia, o Senhor é bom. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Não vamos desistir não, irmão. Não vamos desistir. Deus é Deus. Versículo 2, ó. Porquanto verdadeiros e justos são os seus, ó, não falham. Fala comigo, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Olha aí, ó. Pois julgou a grande meretriz, ó, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ó, Deus vai tirar os maridos das mãos das meretrizes, né? Deus vai tirar a esposa da mão da meretriz. Quem que é a meretriz aqui? É o diabo, né? É o diabo, né? Deus vai tirar os nossos filhos da mão do diabo, não vai? Vai, claro que vai. Aí o que fala aí, ó, que corrompia toda a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, ó, que alívio de novo, hein? Aleluia, fala aleluia. Que alívio, hein? Esse demônio, esse Satanás agora deram um jeito nele, né? Ó. Aí fala assim, ó, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Agora não tem mais fim, ó. Agora o diabo não vai atrapalhar mais. Ó, nós estamos na igreja, fala assim, agora o diabo não vai atrapalhar mais minha vida. Os maridos vão levantar a mão direita e vão dizer assim, agora o diabo não vai atrapalhar mais a minha vida. As esposas vão erguer, as mulheres vão erguer as mãos e vão dizer assim, agora o diabo não vai atrapalhar mais a minha vida. Os filhos vão erguer as mãos e vão dizer assim, agora o diabo
não vai mais atrapalhar a minha vida. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Ó, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Deus é Deus. Eles adoraram, disseram assim: a sua palavra é fiel. Diga, a sua palavra é fiel. Que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Irmão, pode acontecer o que acontecer. Pode acontecer o que acontecer com a gente. Pode o diabo virar a cabeça dos maridos, pode o diabo virar a cabeça das esposas, pode o diabo virar a cabeça dos filhos. Deus vai continuar onde? Sentado no seu trono. Essas coisas não mudam Deus, muda a gente, né? O diabo quer ver se muda a gente, ver se muda o seu coração, ver se deixa o seu coração empetrecido, ver se deixa o seu coração em trevas. Você tem que amarrá-lo e repreendê-lo, porque ainda que essas coisas aconteçam, Deus continua sentado no trono. E nós continuamos sendo seus servos. Amém, irmão? Então é o que ele fala aí, né? Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão. Ó, eu estou no meio dela, ó. Quem está no meio dessa multidão aqui, ó? Uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, vão dizer, aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Na sua aflição, na sua dificuldade, digo assim, aleluia. Diga, reina o Senhor, o meu Deus. Na sua aflição aí. Estou passando, mas meu Deus continua reinando. Ele continua sentado no trono. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes. Fala para o irmão, fala, se alegra, irmão. Se alegra, exulta, fala assim, dá um glória agora. Fala para ele. Mas estou passando, mas não, Deus está sentado no trono, irmão. Deus está sentado no trono, né? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Ó, esse aqui vai ser o dia que o noivo vai receber a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Ó, o noivo quem é? Vai receber a noiva, a igreja. Não é isso? Então, ó, o noivo é perfeito, não é? É ou não é? Fala aí, você tem alguma coisa para dizer do noivo? Fala aí. O noivo é Jesus, hein? Olha o que você vai dizer dele, hein? Fala, o noivo é perfeito. Fala, a noiva está perfeita? Não está não, né? Fala aí para quem está dizendo, também você não ajuda? Fala aí, você não ajuda, pô? Ajuda aí, né? Ajuda aí, pô. Para a noiva também ficar perfeita. Ela não é perfeita,
Mas o noivo está preparando ela, não está? E ela vai ficar, não vai? Então, ó, você vê, ó, ele não pede divórcio, ele não pede separação, ele fica trabalhando para que a noiva melhore. E a gente vai, não, nós vamos orar. Nós vamos orar. Para a esposa também ficar perfeita, né? E aí a Bíblia fala que esse encontro do noivo com a noiva será. E a Bíblia fala que quando as bodas acontecer, ao redor da mesa vai estar quem? Os justos, os filhos. Tem filho aqui? Tem filho aqui? Fala, eu vou estar lá. Salmo 128 vai se concluir lá. O marido, a esposa e os filhos ao redor da mesa. Pode aplaudir e glorificar. O encontro do noivo com a noiva. Pode prepará-la. Ó. Pergunta para quem está do teu lado, desde quando que o Senhor Jesus está trabalhando nisso? Fala aí. E Ele não desiste, hein? Vamos ficar de pé? Vamos interagir. Fala assim, você vai desistir? Fala, você quer desistir? Você quer desistir? Fala aí, você quer desistir? Ó. Jesus trabalhando nisso, hein? E ele ainda fala assim para Deus, fala, Pai, eu quero que todos aqueles que o Senhor me deu, que nenhum se perca. Por que você vai jogar a esposa fora? Joga não. Não joga não. Põe ela na oração. Por que você vai jogar seu marido fora? Joga não. Põe ele aonde? Por que vai jogar os filhos fora? Joga não. Põe aonde? Enquanto Deus vai fazendo, a gente vai falando, aleluia. Cada dia que amanhece, aleluia. Aleluia. Os que têm a família por completo, quando você chegar lá em casa, reúne ela à mesa. Reúne ela à mesa e traz à memória essa palavra. Vira para a tua esposa e fala assim, ó, você tem sido uma bênção frutífera aqui em casa. Vira para o teu marido e fala assim, olha, quero agradecer a Deus porque você tem sido um homem temente a Deus e andando no caminho do Senhor. Vira para os seus filhos e fala assim, olha, eu quero agradecer a Deus porque vocês estão todos aqui ao redor da mesa. Por isso que a gente fala que a casa completa é um pedacinho. É ou não é? Quem entendeu agora? É o que vai acontecer. O noivo, a noiva e os filhos. Amém, irmão? Deus está trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Nós ainda não estamos prontos, não. Nós ainda estamos sendo trabalhados. Nós estamos sendo arrumados, transformados, para que a gente naquele dia possa chegar lá. E vamos. Porque nós estamos debaixo de oração. Pergunta para quem estava, você está orando por mim? Fala aí, você está orando por mim? Ó, eu não sei a resposta que você teve aí, né? Talvez a pessoa até falou, para não ficar chato, falou, estou orando, está nada. Está nada. Às vezes ela está orando é por ela mesmo, né? Tem gente que é fominha, né? Tem gente que dobra o joelho e é eu, e eu. Né? Mas ó, vou falar uma coisa boa para você. Mesmo que ninguém esteja orando por você,
A Bíblia fala que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis ao teu favor. O Espírito Santo está intercedendo por mim ao Pai. Pode aplaudir a Deus. Ó, Espírito Santo, hein? O Espírito Santo está intercedendo por nós. Não vai falhar, não vai falhar, não vai falhar. Não vai falhar. Não vai falhar. Quantos entendem que precisa melhorar? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. E quantos que precisam melhorar, acredita que Deus é poderoso para transformar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, Deus. E queremos glorificar o Senhor, porque, meu Deus, o nosso coração agora sabe como agir, sabe como fazer. E te pedimos para que o Senhor possa nos encher, Pai, desta fé que não vem de nós, mas que vem de Ti, é dom, Senhor. Então, derrama sobre nós esta fé, Senhor, e faça com que, ó Deus, cada um aqui se levante contra as crises que estiver enfrentando, meu Deus, em casa, Pai. Seja ela qual for, a crise não pode ser permanente, a crise não pode ser maior, porque seja a crise que for, o nosso Deus continua sentado no trono, e todo poder é dado a Ele, aleluia. Então, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, faça com que possa o nosso coração alcançar nesta noite, Pai, toda a libertação necessária, para que a gente possa voltar para o altar da oração agora, lutando, meu Deus, como o Senhor luta pela noiva, Pai, fazendo com que, ó Deus, aqueles que estão longe possam ser trazidos, aqueles que estão desviados possam ser resgatados, e aqueles que estão dentro possam ser trabalhados, Pai. Assim seja a casa de cada um, Senhor. Que haja, meu Deus, uma oração, que haja, meu Deus, uma fé poderosa, Senhor, transformando vidas, agindo, Pai, e estabelecendo, meu Deus, coisas que sejam, meu Deus, de grande testemunho para a Tua glória, Pai. Onde houver um deserto, que esse deserto venha florescer, Pai. Onde houver uma crise, que essa crise venha a ser, meu Deus, superada pela fé, Pai. Onde houver, meu Deus, uma carência, que essa carência, meu Deus, ela seja suprida, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, aonde, meu Deus, veio a destruição, Pai, nós te pedimos para que haja a restauração, Senhor. Põe as tuas mãos e opera agora um grande milagre, Senhor. Faça com que as portas se abram para os teus filhos e as coisas, meu Deus, possam ir acontecendo em forma de resposta de oração, Pai, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Ninguém vai desistir de nada. É bom que o diabo saiba disso. Ninguém vai jogar fora nada, ninguém vai desistir de nada. Nós vamos lutar através da nossa fé, com a oração diante de Deus, porque pode muito a oração de um justo diante do Pai, aleluia. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti agora, Pai. E onde houver a presença do inimigo, nós repreendemos, Pai. Em nome de Jesus saia a perturbação, em nome de Jesus saia o choro, em nome de Jesus saia a miséria, em nome de Jesus saia a enfermidade, em nome de Jesus saia a solidão, em nome de Jesus saia a destruição, em nome de Jesus saia a desobediência, saia a divisão, em nome de Jesus saia toda a estrutura abalada, caída, e que o poder do Teu nome possa trazer cura e libertação, Pai. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu recebo
o poder de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Fica com a mão erguida. Meu Deus e Pai, foi um mês lindo, hein, Senhor? Queremos te agradecer, viu? Por todas as vitórias que já tivemos e que vamos ter, Pai. Peço para que a graça do Teu Filho, o amor do Teu coração e a presença do Teu Espírito permaneça sobre toda a Tua igreja. E todo aquele que recebe, diga comigo. Amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor.